Muito bem, estamos aqui para falar aqui sobre essa questão polêmica. Será que o livro de Efésios, capítulo 5, precisa ser reescrito? Será que a Bíblia precisa ser atualizada para os dias atuais? Será? Vamos pensar um pouquinho aqui, eu quero trazer este questionamento, quero trazer aqui essa dúvida para vocês, e nós vamos ler aqui o que está escrito no capítulo 5 de Efésios, dos versículos 21 até o 24, e aí nós vamos ver aqui o que está dizendo na Bíblia e vamos ver, será que a Bíblia precisa ser atualizada para os dias de hoje? Vamos lá, vamos pensar nessa reflexão aqui. A Bíblia diz o seguinte lá no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. E agora, que polêmica, hein? Onde eu fui me meter? Ai, meu Deus. Bom, gente, meu nome é César Ribeiro, eu estou aqui no ano de 2026, em junho, gravando essa mensagem e eu quero esclarecer para vocês qual é a minha opinião e o que eu acredito, né, em relação a esta palavra e o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui para aqueles que se interessarem, estiverem curiosos aí para saber. E quem sabe até esse vídeo perdure aí por muitos anos e possa alcançar aí as próximas gerações, a geração dos filhos do meu filho, né, porque eu só tenho um só, e quem sabe aí se ele tiver mais de um, né, e quem sabe os netos e assim por diante. Muito bom, vamos diretamente ao ponto e não sem mais demoras aqui. O que a palavra de Deus diz aqui? O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui, né, para aquelas pessoas? Naquele contexto onde Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele acaba dizendo ali, né, sobre essa questão de se sujeitar, né, da mulher se sujeitar ao marido, né, e isso hoje em dia, né, nós estamos num tempo em que as mulheres, né, na nossa era, estão cada vez mais buscando a sua independência, buscando aí a sua autonomia para fazer o que elas desejam. E aí eu quero aqui colocar esse tema aqui, porque gera uma polêmica grande. E depois, se você quiser, nos comentários aí, coloca a sua opinião também. Vamos lá. O que Paulo quis dizer aqui, gente, com esta palavra, né, para que as mulheres se sujeitem aos seus maridos, né, e que os maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, assim, eu quero trazer uma mensagem para vocês de que isso aqui é um modelo muito, muito importante e ele ainda é atual. Só que tem um detalhe. O exemplo para o marido seguir aqui é muito forte. O exemplo que o marido deve seguir nessa palavra é Jesus Cristo. Não é qualquer exemplo, é o melhor líder que a gente já viu. E se a gente quiser saber como deve ser realmente, né, a postura do homem, para que a mulher possa se sujeitar a ele, a gente tem que olhar para Jesus, para Cristo. E aí, vamos pensar aqui um pouquinho, eu quero trazer vocês comigo nessa reflexão. Como é que Jesus tratou a igreja? O que Jesus fez por essa igreja? Que isso, em termos de atitude, nos demonstra como que o homem deve ser para a sua esposa. Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui, ó. Vamos lá, Jesus curou pessoas, certo? Jesus expulsou demônios de pessoas. Jesus realizou milagres, ressuscitando pessoas. Jesus ensinou pessoas. Jesus amou. Jesus protegeu. Lembra daquela mulher que ela iria ser apedrejada porque ela tinha cometido um pecado? E aí Jesus fala, ele escreve ali no chão, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Então Jesus protegeu as pessoas, Jesus amou. E em certos momentos Jesus foi firme, porque precisava ser firme, porque ele viu que a sua igreja estava indo para o caminho errado. Ele foi firme, ele foi posicionado, ele não foi omisso.
Olha esses exemplos e o principal de todos. Jesus foi até o fim e ele morreu uma morte de sacrifício pela sua igreja. Ele se sacrificou por nós no final da vida. Ali, mas ele ressuscitou. E eu quero dizer isso, é um exemplo muito forte. Essa palavra aqui, as mulheres muitas vezes torcem o nariz e vai achar ruim. Não, eu não vou me sujeitar a homem nenhum, né? E sabe por que isso aconteceu, gente? Que as mulheres, elas não querem se sujeitar aos homens de jeito nenhum mais. A maioria delas, ou muitas delas, não querem se sujeitar porque não tem homens que servem como Jesus. Porque não tem mais homens fortes como Jesus foi, para ser forte e para se sujeitar à vontade de Deus, porque Jesus não fez a sua própria vontade. Jesus não foi um opressor. Jesus não foi um ditador. Jesus não foi um manipulador. Jesus não foi agressivo, não foi violento com as pessoas, com a sua igreja. Olhem o que Jesus fez. Ele é o modelo perfeito e é isso que Paulo traz. Se o homem for assim como Jesus foi, quantas e quantas mulheres não seguiram Jesus? Inclusive, na hora do momento final ali, quando Jesus padeceu, quem estava nos pés da cruz, a maioria eram as mulheres. Só João ficou ali dos seus discípulos homens. Então eu quero dizer para vocês que se vocês esperam que uma mulher se sujeite a você como um marido, se você espere, aprenda de Jesus. Ele é o modelo perfeito. Ele é o modelo que nós devemos seguir. E isso serve para mim. Eu precisei aprender e estou aprendendo. Eu não sei tudo. Eu estou aprendendo a seguir esse modelo, porque eu preciso ser igual a ele para minha esposa. E assim ela vai se sentir confiante, confortável de estar numa posição de ser cuidada. Olha só, qual é a mulher que não vai querer que o seu homem cuide dela, proteja ela, cure ela quando ela estiver precisando, cuide dela no momento difícil, seja parceiro, ensine ela as coisas com amor, com carinho, com paciência. Com tudo isso, proteja, defenda ela quando as pessoas vierem acusá-la. É isso o que a gente precisa entender, que por isso que essa palavra não precisa ser atualizada. Porque se o homem continuar sendo assim, ele vai continuar sendo um bom marido, ele vai continuar sendo uma boa referência. E aí, vamos continuar aqui a partir do versículo 25, que diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Olha que coisa linda. É o nosso sacrifício, é a nossa renúncia. É isso que nós precisamos fazer. É esse modelo que nós precisamos entender que está nesta palavra e que não precisa ser atualizado jamais, porque ele é vivo e ele é funcional. Tá certo? Então, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, quero deixar aqui para vocês registrado, deixo aqui para as futuras gerações. E se você gostou, fique à vontade. Se quiser, pode curtir. Se não tiver, não tem problema também. Se gostou mais ainda, acha que essa palavra pode ajudar alguém, compartilhe, faça ela chegar até aqueles que precisam e que Deus abençoe, guarde a sua vida. E eu oro aqui para que você consiga também ter entendimento da palavra de Deus e usá-la para crescimento na sua vida e para que você seja uma pessoa muito feliz e abençoada. É isso aí. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.